Existe um momento na caminhada em que o coração se cansa não de lutar, mas de esperar, um cansaço silencioso que não grita, mas pesa. Um cansaço que faz você continuar orando, mesmo quando a esperança parece distante. E é exatamente nesse ponto que Deus costuma agir de forma mais decisiva, porque a mudança que você espera não nasce quando tudo está fácil. Ela nasce quando a fé aprende a confiar sem enxergar. Talvez você esteja vivendo dias em que nada parece se mover, semanas em que tudo parece igual, meses em que o céu parece distante, mas a verdade espiritual é esta: quando parece que nada está acontecendo, Deus está alinhando tudo. Em Eclesiastes 3:11 está escrito que Deus fez tudo formoso no seu tempo, e esse tempo não é o seu relógio emocional, é o tempo perfeito do céu. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. A mudança que você espera não começa do lado de fora, começa dentro de você, porque Deus nunca transforma circunstâncias sem antes transformar percepções. Ele sabe que se a mudança chegar antes da maturidade, ela pode se tornar peso, confusão ou até afastamento. Por isso, enquanto você olha para fora procurando sinais, Deus olha para dentro ajustando estruturas. O céu trabalha em silêncio porque aquilo que é profundo não faz barulho. Assim como a construção sólida começa no alicerce invisível, a mudança começa no interior da alma. Romanos 12:2 diz para não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Porque é na mente renovada que você passa a discernir a vontade perfeita de Deus. Talvez você esteja perguntando quanto tempo mais vai durar essa espera, quanto tempo mais vai precisar confiar sem ver, quanto tempo mais vai precisar caminhar sem respostas claras. E Deus conhece essas perguntas antes mesmo de você formulá-las, porque Ele conhece o peso da espera, mas também conhece o valor daquilo que está sendo preparado. Deus não trabalha com atrasos, Ele trabalha com preparação. Aquilo que parece demora é, na verdade, proteção. Há mudanças que, se viessem antes, quebrariam você, há portas que, se abrissem cedo demais, confundiriam sua fé. Há respostas que, se chegassem agora, não seriam sustentadas amanhã. Por isso Deus cuida do tempo com tanto zelo. A mudança que você espera está mais perto do que imagina, porque o processo já atingiu um ponto de maturidade espiritual. Você não é mais a mesma pessoa que começou a esperar. Sua fé amadureceu, sua sensibilidade espiritual aumentou, sua dependência de Deus se aprofundou. Você já não confia como antes, não ora como antes, não reage como antes. Isso não é acaso, é preparação. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, se Deus começou. Ele termina e Ele não abandona processos no meio do caminho. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Existe algo muito importante que você precisa entender. A mudança que você espera não virá como você imagina, mas virá como você precisa. Muitas vezes esperamos uma transformação externa imediata, quando Deus está preparando uma virada interna definitiva. Ele não quer apenas mudar o cenário, Ele quer mudar a forma como você caminha nesse cenário. Ele não quer apenas te tirar do problema. Ele quer te ensinar a nunca mais ser dominado por ele. Por isso, a mudança verdadeira não é apenas circunstancial, é estrutural. E aquilo que é estrutural demora um pouco mais, mas permanece muito mais. Enquanto você espera, Deus também está trabalhando em áreas que você não controla. Pessoas, ambientes, circunstâncias, decisões de terceiros, portas que precisam se fechar antes que outras se abram. Você não vê esses bastidores, mas o céu está em movimento. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Deus está dirigindo passos que não são apenas os seus. Ele está alinhando situações que dependem de fatores além do seu alcance. Isso explica por que, mesmo fazendo tudo certo, você ainda precisa esperar. A espera não é sobre esforço, é sobre alinhamento. Talvez você esteja comparando seu tempo com o tempo de outras pessoas e se perguntando por que a mudança parece chegar mais rápido para uns do que para outros. Mas Deus, ele não trabalha com comparações, ele trabalha com propósitos específicos.
Cada história tem um ritmo, cada chamado tem um processo, cada promessa tem um caminho. Comparar apenas gera ansiedade e rouba a paz. João 21 mostra Pedro olhando para João e perguntando sobre o caminho do outro. E Jesus responde de forma clara: o que importa é que você me siga. A mudança que Deus está preparando para você não precisa se parecer com a de ninguém, porque ela foi desenhada sob medida para sua história. A mudança que você espera também está mais perto, porque Deus começa a gerar sinais internos antes de liberar sinais externos. Você sente uma inquietação santa, um desconforto com o lugar onde está, uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que. Isso não é confusão, é transição. Deus começa a tornar o lugar antigo desconfortável para que você não resista ao novo quando ele se manifestar. Êxodo mostra que o povo só saiu do Egito quando o Egito se tornou insuportável. O desconforto muitas vezes é o anúncio da mudança. Enquanto isso, Deus está te ensinando a confiar de uma forma mais profunda. Confiar não é entender tudo, é descansar mesmo sem entender. Provérbios 3:5 diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Essa confiança não nasce quando tudo faz sentido, ela nasce quando você escolhe permanecer mesmo quando nada faz sentido. A confiança que nasce na espera sustenta você quando a mudança chega. Talvez você esteja se sentindo fraco por estar cansado de esperar, mas o cansaço não é falta de fé, é sinal de humanidade. Deus não se ofende com seu cansaço, Ele cuida dele. Isaías 4:0-31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A força não vem antes da espera, ela vem na espera. Deus renova você enquanto você permanece. Ele não exige que você seja forte o tempo todo. Ele pede que você confie. A mudança que você espera está mais perto porque Deus não permite que a espera seja eterna. Há estações que têm começo, meio e fim. O silêncio tem prazo. A espera ela tem limite. O processo tem conclusão. Deus não trabalha em ciclos intermináveis. O Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite não define o dia, ela apenas o antecede. A mudança não está longe, ela está se aproximando. E aqui está a verdade mais importante deste bloco. A confiança que você desenvolve na espera será a base da estabilidade que você terá quando a mudança chegar. Deus não quer que você viva uma transformação para depois voltar ao medo, à ansiedade ou à dependência emocional. Ele quer que você viva uma mudança que permaneça. Por isso, Ele trabalha em você antes de trabalhar ao seu redor. No próximo bloco, você vai entender por que Deus permite que a mudança se aproxime lentamente, como reconhecer os sinais de que ela já começou e o que fazer para não perder a paz enquanto ela se manifesta. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você hoje. Existe uma razão pela qual Deus permite que a mudança se aproxime lentamente. E essa razão não tem a ver com atraso, mas com precisão. Deus ele não corre, porque Ele não erra. Ele não se apressa, porque Ele não improvisa. Enquanto você sente que tudo anda devagar demais, o céu trabalha com exatidão absoluta, ajustando detalhes que você não consegue enxergar. A mudança que vem de Deus precisa chegar no momento certo, porque o momento errado transforma a bênção em peso. Por isso, Deus desacelera o processo para alinhar o coração. Em Provérbios 4:23 está escrito para guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Deus sabe que um coração desalinhado pode contaminar até as melhores respostas. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Quando a mudança se aproxima lentamente, Deus está ensinando você a discernir o tempo, não apenas o resultado. Muitas pessoas sabem celebrar quando a resposta chega, mas poucas sabem caminhar com sabedoria até ela. O tempo de Deus educa sua fé. Ele te ensina a esperar sem reclamar, a confiar sem exigir, a permanecer sem controlar. Essa educação espiritual não acontece quando tudo muda rápido, acontece quando você aprende a viver em paz, mesmo antes da mudança. Salmos 40 diz que o salmista esperou confiantemente no Senhor e essa confiança precedeu a resposta. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Outra razão para a mudança se aproximar.
Devagar é que Deus está reorganizando seu interior para que você não leve velhos medos para o novo tempo. Se a mudança viesse de uma vez, você poderia atraveselar carregando inseguranças antigas, culpas não tratadas e expectativas distorcidas. Deus prefere curar antes de acelerar. Ele prefere alinhar antes de liberar. Ele prefere fortalecer antes de promover. O Espírito Santo trabalha como um artesão paciente, removendo excessos, ajustando formas, reforçando estruturas. Isaías 26:3 diz que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele. E essa firmeza se constrói na espera. Enquanto a mudança se aproxima, Deus também começa a liberar sinais internos, não para criar ansiedade, mas para gerar esperança. Você sente um leve despertar da fé, uma esperança que retorna devagar, uma convicção suave de que algo está se movendo. Não é euforia, é paz. Não é pressa, é confiança. Esses sinais internos são como o céu dizendo: continue, você está no caminho certo. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança nos enche de alegria e paz à medida que confiamos nele. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus também permite que a mudança se aproxime lentamente para que você aprenda a reconhecer o que precisa ficar para trás. Nem tudo que fez parte do seu passado pode atravessar com você para o novo. Hábitos, padrões emocionais, pensamentos e até relações que cumpriram seu papel, mas não cabem no próximo capítulo. A lentidão do processo cria espaço para desapego saudável. Deus não arranca abruptamente, ele revela gradualmente, e à medida que ele revela, você aprende a soltar. Eclesiastes 3 fala de tempo para abraçar e tempo para deixar ir. A sabedoria está em discernir esse tempo. Outra razão profunda é que Deus usa a aproximação da mudança para testar a sua paz. Antes, você só tinha paz quando tudo estava resolvido. Agora Deus quer te ensinar a ter paz mesmo enquanto tudo está se resolvendo. A paz madura não depende de resultados, depende de confiança. Jesus dormiu no barco em meio à tempestade porque sabia quem estava no controle. João 14:27 diz que a paz que ele dá não é como a do mundo. Essa paz se aprende antes da mudança, não depois. Enquanto isso, Deus também está alinhando circunstâncias externas que não dependem de você. Decisões de outras pessoas, movimentos que precisam acontecer, portas que precisam se fechar, caminhos que precisam se abrir na ordem correta. Você não vê esses bastidores, mas o céu está em atividade. Em Esther, Deus não apareceu explicitamente, mas moveu reis, decretos e encontros no tempo certo. A mudança demorou, mas quando veio, veio completa. Deus prefere respostas completas a respostas rápidas. A mudança se aproxima lentamente também para que você aprenda a não se definir pelo momento atual. Enquanto você espera, é fácil achar que sua vida está parada, que você não está avançando, que nada está acontecendo. Mas Deus mede progresso de forma diferente. Ele mede crescimento interno, não apenas movimento externo. Você pode estar parado por fora e avançando muito por dentro. 2 Coríntios 4:16 diz que, embora o homem exterior se desgaste, o interior se renova dia após dia. Essa renovação silenciosa é avanço real. Outra razão é que Deus quer proteger você da frustração. Mudanças rápidas demais geram expectativas irreais. Quando a mudança vem no tempo certo, você chega mais maduro, mais consciente, mais grato e menos exigente. A gratidão aumenta quando você entende o processo. O coração aprende a valorizar o que recebeu, porque sabe o preço da espera. Salmo 126 diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A alegria é maior quando você entende o caminho. Enquanto a mudança se aproxima, Deus também está ensinando você a reconhecer sua presença nos detalhes, não apenas nos grandes acontecimentos. Você começa a perceber pequenas respostas, pequenas providências, pequenos livramentos. Isso treina sua sensibilidade espiritual. Você aprende a agradecer pelo hoje sem desprezar o amanhã. Essa sensibilidade te acompanha depois que a mudança chega, impedindo você de se tornar insensível à presença de Deus quando tudo melhora. E existe ainda um motivo muito importante. Deus permite que a mudança se aproxime lentamente para fortalecer sua identidade, não o seu ego. Mudanças repentinas podem inflar o ego. Processos longos fortalecem a identidade. Quando a identidade está firme,
você não se perde no novo. Você não se define pela posição, pelo resultado ou pela resposta. Você sabe quem é em Deus, independentemente do cenário. Romanos 8:15 diz que você recebeu o espírito de adoção. E essa identidade se consolida na caminhada, não no pódio. O ponto central deste bloco é este. A lentidão da mudança não é sinal de distância, é sinal de cuidado. Deus está cuidando para que, quando a mudança se manifeste, ela encontre um coração preparado, uma mente renovada e uma fé estável. No próximo bloco, você vai entender quais são os sinais claros de que a mudança já começou, mesmo que ainda não seja totalmente visível, e como reconhecer esses sinais sem ansiedade. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você, as sinais que Deus libera quando a mudança já começou. Mesmo que ainda não seja totalmente visível, sinais que não aparecem nos acontecimentos externos, mas no ambiente interior, porque Deus quase sempre inicia a transformação de dentro para fora. O primeiro desses sinais é uma paz que surge sem explicação lógica, uma paz que não depende de resposta concreta, uma paz que não nasce da resolução do problema, mas da certeza de que o problema não está mais no controle. Essa paz, ela não é acomodação, é confirmação espiritual. Filipenses 4:7 fala de uma paz que excede todo entendimento. E quando ela aparece no meio da espera, é porque Deus já decidiu algo e está preparando você para viver o que vem a seguir. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Outro sinal claro de que a mudança começou é que aquilo que antes te dominava emocionalmente começa a perder força. Medos antigos não desaparecem de uma vez, mas deixam de governar suas decisões. Ansiedades recorrentes ainda tentam surgir, mas já não têm o mesmo poder. Pensamentos negativos aparecem, mas você não se perde neles como antes. Isso acontece porque Deus está fortalecendo sua mente e seu espírito para a próxima fase. 2 Coríntios 10:5 fala sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E essa capacidade começa a se manifestar quando a mudança já está em andamento. Um terceiro sinal importante é o desconforto com o lugar atual. Não um desconforto ingrato, mas uma inquietação santa. Uma sensação de que você não pode mais permanecer do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, aceitando os mesmos limites. O que antes parecia suficiente, agora parece pequeno. Isso não é ambição desordenada, é transição espiritual. Deus começa a deslocar seu coração antes de deslocar suas circunstâncias. Em Êxodo, o povo só saiu do Egito quando o Egito deixou de ser suportável. O desconforto é um convite ao movimento. Outro sinal de que a mudança já começou é a clareza crescente sobre o que não faz mais sentido. Pessoas, ambientes, hábitos e padrões que antes ocupavam espaço emocional, agora parecem fora de lugar. Você não precisa brigar nem confrontar. Apenas percebe que aquilo não se encaixa mais. Deus vai afinando sua percepção para que você não leve excessos para o novo. Hebreus 12, uma fala sobre deixar todo o peso e o pecado que nos envolve. E muitos desses pesos só se revelam quando a mudança se aproxima. A mudança também começa quando você passa a reagir de forma diferente às mesmas situações. Aquilo que antes te tirava a paz agora encontra resistência interior. Aquilo que antes provocava impulsividade agora encontra discernimento. Você não se tornou insensível, você se tornou mais maduro. Provérbios 19:11 diz que a sabedoria torna o homem paciente. E essa paciência é um dos sinais mais claros de crescimento espiritual. Deus está te preparando para lidar com novos níveis de responsabilidade sem perder o equilíbrio. Outro sinal poderoso é a forma como sua oração muda. Você ora menos exigindo e mais confiando. Menos tentando convencer Deus e mais se alinhando a Ele. Sua oração se torna mais simples, mais honesta e mais profunda. Você não precisa de muitas palavras para se sentir ouvido. Jesus disse em Mateus 6 que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Quando sua oração se transforma, é porque a mudança já começou dentro de você. A mudança também se manifesta quando Deus começa a trazer à sua memória promessas antigas, palavras que pareciam esquecidas, sonhos que ficaram guardados.
Não como nostalgia, mas como ativação. Deus não revive promessas para frustrar. Ele revive para cumprir. Josué 21:45 diz que nenhuma promessa do Senhor falhou. Quando essas lembranças retornam com força e paz, é sinal de que o tempo está se alinhando. Outro sinal é que você passa a valorizar mais a presença de Deus do que o resultado final. Antes, você queria a mudança para aliviar a dor. Agora, você quer a mudança, mas não abre mão da presença que te sustentou no processo. Isso mostra maturidade espiritual. Salmo 73 diz que não há nada na terra que se compare a Deus. Quando você chega nesse nível de entrega, o novo deixa de ser um ídolo e se torna um instrumento. A mudança também já começou quando você sente gratidão, mesmo sem ver tudo resolvido. Gratidão não é negar a dor, é reconhecer que Deus esteve presente em cada etapa. Você aprende a agradecer pelo crescimento, pelas lições, pela força adquirida. O 1 Tessalonicenses 5:18 fala sobre dar graças em todas as circunstâncias, e isso só é possível quando a fé amadurece. A gratidão antecipa o cumprimento. Outro sinal claro é que você para de tentar controlar tudo. A necessidade de controlar diminui porque a confiança aumenta. Você aprende a fazer sua parte e descansar no que não depende de você. Provérbios 16:3 diz para confiar ao Senhor as suas obras, e seus planos serão estabelecidos. Quando você solta o controle, Deus assume o comando com mais clareza. A mudança também começa quando você se torna mais sensível à direção do Espírito Santo nos detalhes. Pequenas decisões passam a ser guiadas por paz ou inquietação. Você aprende a ouvir Deus nos detalhes do cotidiano. Isso te protege de escolhas erradas quando o novo se manifestar de forma mais ampla. Romanos 8:14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e essa sensibilidade se desenvolve antes da grande virada. Outro sinal importante é que você não se desespera mais com o tempo. O relógio deixa de ser um inimigo. Você entende que Deus não está atrasado. O tempo passa a ser um aliado do propósito. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. E você começa a viver essa verdade com mais leveza. E aqui está o ponto central deste bloco. Quando esses sinais começam a aparecer, a mudança já está em movimento, mesmo que você ainda não consiga vê-la claramente. Deus não começa nada para abandonar no meio. Se Ele iniciou algo dentro de você, Ele concluirá também ao seu redor. No próximo bloco, você vai entender o que pode atrasar a manifestação da mudança, mesmo quando ela já começou, e quais atitudes você precisa evitar para não interferir no tempo de Deus. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você, quando a mudança já começou no invisível. Existe um perigo silencioso que pode atrasar sua manifestação no visível. Atitudes aparentemente pequenas, mas espiritualmente decisivas, que interferem no tempo de Deus sem que você perceba. Deus não cancela promessas por causa de erros pontuais, mas Ele pode retardar processos quando o coração se desalinha. Por isso, entender o que pode atrasar a mudança é tão importante quanto reconhecer os sinais de que ela já começou. Em Gálatas 5:7 está escrito: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Muitas vezes não é o inimigo externo que atrasa, é a perda de alinhamento interno. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Uma das atitudes que mais atrasam a manifestação da mudança é a ansiedade disfarçada de fé. Você continua orando, continua declarando, continua dizendo que confia, mas por dentro está inquieto, pressionando o tempo, tentando antecipar respostas. A ansiedade cria ruído espiritual. Ela enfraquece a sensibilidade e gera decisões fora do tempo. Filipenses 4:6 diz para não andar ansioso por coisa alguma, mas apresentar tudo a Deus com ações de graças. Quando a gratidão desaparece, a ansiedade começa a assumir o controle e o processo perde fluidez. Outro fator que atrasa a mudança é a comparação constante. Quando você compara seu processo com o de outras pessoas, você perde a alegria da própria caminhada. A comparação gera frustração, e a frustração gera impaciência. Deus não trabalha com linhas de produção, Ele trabalha com histórias individuais. Cada processo tem uma medida, cada espera tem um propósito. Em João 21, quando Pedro compara seu caminho com o de João, Jesus responde com firmeza para que ele apenas o siga. Comparar rouba foco, e sem foco, a mudança se dispersa. A mudança também pode ser atrasada quando você insiste em carregar para o novo
aquilo que Deus já pediu para deixar no passado. Há padrões emocionais, hábitos mentais e até vínculos que não combinam com a próxima fase. Deus não te pede para soltar por crueldade, mas por proteção. Levar pesos antigos para um tempo novo torna a caminhada mais lenta e mais dolorosa. Hebreus 12, fala claramente sobre deixar todo o peso que nos envolve. Peso não é necessariamente pecado, mas tudo aquilo que atrapalha o avanço. Outro atraso comum acontece quando você começa a negociar a obediência. Você obedece parcialmente, adapta a direção, ajusta a palavra para caber no conforto. Obediência seletiva cria atrasos prolongados. Deus honra a obediência inteira, não a parcial. Saul perdeu o reino não porque desobedeceu totalmente, mas porque obedeceu quase tudo. 1 Samuel 15 mostra que obedecer parcialmente ainda é desobedecer. A mudança exige alinhamento completo. A mudança também se atrasa quando você permite que o medo volte a governar suas decisões. O medo pode surgir, isso é humano, mas permitir que ele dite escolhas bloqueia o avanço. Deus não remove o medo automaticamente. Ele oferece coragem para atravessá-lo. Josué só entrou na terra prometida depois de ouvir repetidas vezes não temas. O medo não desaparece antes do passo, ele desaparece durante o passo. Quando você paralisa por medo, o processo estaciona. Outro fator silencioso que atrasa a mudança é o ressentimento. Feridas não tratadas endurecem o coração e dificultam o movimento de Deus. Ressentimento prende você ao passado e impede que o novo flua com leveza. Deus não te pede perdão para favorecer quem feriu você, mas para libertar você. Efésios 4, 31-32 fala sobre remover toda amargura e perdoar assim como Deus nos perdoou. O perdão destrava processos espirituais. A mudança também pode ser atrasada quando você perde a disciplina espiritual durante a espera. No começo, você orava mais, buscava mais, se entregava mais. Com o tempo, o cansaço faz você relaxar a vigilância. A disciplina não é legalismo, é sustentação. Daniel manteve sua disciplina mesmo quando tudo parecia estável, e isso preservou sua autoridade espiritual. A falta de constância enfraquece a percepção do tempo de Deus. Outro atraso acontece quando você tenta controlar o método de Deus. Você aceita a mudança, mas só se ela vier do jeito que você imagina. Quando Deus escolhe um caminho diferente, você resistir. Resistir ao método é resistir ao propósito. Provérbios 16:9 diz que o homem planeja, mas o Senhor dirige. A flexibilidade espiritual acelera processos. A rigidez os atrasa. A mudança também se atrasa quando você começa a murmurar em vez de confiar. A murmuração não é apenas reclamar, é desacreditar do cuidado de Deus. O povo no deserto atrasou sua entrada na terra prometida por causa da murmuração constante. Números 14 mostra que a incredulidade coletiva prolongou o deserto. A confiança abre caminhos. A murmuração cria ciclos repetidos. Outro ponto importante é quando você se isola emocionalmente de forma não saudável. Deus usa pessoas certas como instrumentos de encorajamento, correção e confirmação. O isolamento extremo enfraquece a fé e distorce a percepção. Eclesiastes 4 diz que 2 são melhores do que 1. Caminhar sozinho demais torna o processo mais pesado. A mudança também pode ser atrasada quando você confunde descanso com acomodação. Descansar é confiar. Acomodar é parar de obedecer. Deus te chama para descansar no coração, não para paralisar nos passos. Tiago 2 diz que a fé sem obras é morta. Confiar em Deus não exclui agir conforme a direção que Ele já deu. E aqui está o ponto central deste bloco. Deus não está demorando a mudança. Ele está esperando alinhamento completo. Quando o coração se alinha, o processo flui. Quando a obediência se ajusta, o tempo acelera. Quando a fé amadurece, a porta se abre. No próximo bloco você vai entender como cooperar ativamente com Deus para acelerar a manifestação da mudança. Quais atitudes espirituais destravam o tempo e como caminhar em paz enquanto tudo se organiza. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você quando Deus decide acelerar a manifestação da mudança. Ele não faz isso apenas alterando circunstâncias externas, ele começa alinhando atitudes internas, porque a cooperação humana
é parte essencial do cumprimento divino. Deus ele não precisa de você para cumprir promessas, mas ele escolheu trabalhar com você para que o processo também transforme quem recebe a promessa. Cooperar com Deus não é forçar o tempo, é andar no mesmo ritmo do céu. Amós 3. 3 pergunta se 2 podem andar juntos se não estiverem de acordo, e esse acordo começa no coração. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. A primeira forma de cooperar com Deus é ajustar diariamente sua postura de confiança. Confiar não é um sentimento ocasional, é uma decisão repetida todos os dias. Você acorda e escolhe confiar mesmo sem novidades. Escolhe descansar mesmo sem respostas completas. Escolhe obedecer mesmo sem garantias visíveis. Essa confiança diária cria um ambiente espiritual onde Deus pode agir com liberdade. Salmos 37:5 diz para entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. O mais acontece quando a confiança se torna constante. Outra forma poderosa de cooperar com Deus é manter a gratidão ativa enquanto a mudança ainda não se completou. A gratidão não espera o resultado final para existir. Ela reconhece o que Deus já está fazendo. Quando você agradece antes de ver, você demonstra fé madura. Jesus agradeceu antes de multiplicar os pães, antes de ressuscitar Lázaro, antes de ver o milagre acontecer. João 11 mostra que o agradecimento antecedeu a manifestação. A gratidão não acelera Deus por pressão, mas alinha você ao fluxo do milagre. Cooperar com Deus também envolve obedecer nos detalhes pequenos. Muitas pessoas esperam grandes movimentos para demonstrar obediência, mas Deus observa a fidelidade nas pequenas decisões diárias. Se Ele já te direcionou, suas escolhas cotidianas precisam refletir essa direção. Pequenas incoerências acumuladas geram grandes atrasos. Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O pouco de hoje prepara o muito de amanhã. Outra atitude essencial é manter o coração ensinável. Deus pode ajustar rotas, corrigir percepções e refinar intenções mesmo depois de iniciar a mudança. Quem endurece o coração perde sensibilidade. Quem permanece ensinável caminha com Deus sem resistência. Provérbios 9:9 diz que instrua o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. A humildade espiritual mantém o processo fluindo. Cooperar com Deus também exige agir quando Ele pede movimento e esperar quando Ele pede quietude. Há momentos em que obedecer significa avançar e há momentos em que obedecer significa parar. Ambos exigem fé. Avançar sem direção gera desgaste. Esperar sem fé gera frustração. Isaías 3:0-15 diz que na quietude, na confiança está a força. Discernir o tempo certo para cada atitude acelera o processo sem gerar ansiedade. Outra forma de cooperação é alinhar sua linguagem ao que Deus está fazendo. Palavras criam ambiente. Quando você declara apenas medo, dúvida e reclamação, você cria resistência emocional ao mover de Deus. Quando você alinha suas palavras à fé, à confiança e à gratidão, você fortalece sua esperança. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Falar com fé não é negar a realidade. É declarar quem governa a realidade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Cooperar com Deus também envolve manter comunhão saudável com pessoas certas. Deus usa relacionamentos para confirmar, encorajar e sustentar. Pessoas que respeitam seu processo fortalecem sua fé. Pessoas que pressionam enfraquecem. Escolher bem quem caminha com você protege o tempo de Deus. Eclesiastes 4 diz que 2 são melhores do que 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Deus não te chamou para caminhar sozinho. Outra atitude importante é permanecer sensível ao Espírito Santo nos detalhes do cotidiano. Deus não fala apenas em grandes decisões, Ele orienta pequenos passos. Sensibilidade diária evita desvios que atrasariam a mudança. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Essa condução constante mantém você no caminho certo, mesmo quando o cenário muda. Cooperar com Deus também significa aceitar processos que não fazem sentido imediato. Nem toda instrução divina parece lógica no momento. Deus pediu a Noé que construísse uma arca quando não havia chuva. Pediu a Abraão que saísse sem saber para onde ia. Pediu a Pedro que lançasse as redes depois de uma noite inteira sem pescar. A obediência que acelera a mudança não depende de lógica, depende de confiança. Hebreus 11 mostra que os heróis da fé obedeceram antes de entender.
Outra forma de cooperação é não abandonar práticas espirituais quando o cansaço aparece. O cansaço é natural, mas abandonar a busca enfraquece a fé. Isaías 4:0-31 diz que os que esperam no Senhor renovam as forças. A renovação acontece na presença, não no afastamento. Permanecer mesmo cansado mantém o coração alinhado. Cooperar com Deus também envolve discernir o que ignorar. Nem toda crítica merece resposta, nem toda dúvida merece debate, nem toda opinião merece peso. Focar demais em vozes externas dispersa sua energia espiritual. Jesus muitas vezes permaneceu em silêncio diante de acusações porque sabia quem ele era e para onde estava indo. Foco preserva o avanço. Outra atitude poderosa é celebrar pequenas vitórias no caminho. Cada passo dado, cada ajuste feito, cada paz restaurada é evidência de que Deus está trabalhando. Celebrar fortalece a esperança e renova a disposição para continuar. Neemias celebrou reconstruções parciais antes do muro estar completo. A celebração antecipada fortalece a fé. E aqui está o ponto central deste bloco. Deus acelera a mudança quando encontra um coração cooperativo, não ansioso, obediente e confiante. A aceleração divina não é corrida, é alinhamento. Quando você anda no ritmo de Deus, o tempo se torna aliado, não obstáculo. No próximo bloco, você vai entender o que acontece no exato momento em que a mudança finalmente se manifesta, como Deus transforma o processo em testemunho e como viver a nova fase sem perder a essência construída na espera. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você quando a mudança finalmente começa a se manifestar. Ela raramente chega como um impacto repentino que resolve tudo de uma vez. Na maioria das vezes, ela chega como um movimento progressivo, firme e silencioso, porque Deus não quer apenas te tirar de um lugar difícil. Ele quer te ensinar a caminhar de forma diferente a partir desse novo lugar. A manifestação da mudança não é apenas um evento, é uma transição de identidade. Você não entra na nova fase como quem corre para fugir do passado, mas como quem atravessa um portal consciente do que aprendeu. Em Isaías 4:3-19, Deus diz que está fazendo algo novo e que já está surgindo. E a pergunta não é se Ele está fazendo, mas se você percebe. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. O primeiro impacto da mudança se manifesta na forma como você reage às mesmas situações que antes te dominavam. O problema pode até ser parecido, mas sua postura não é mais a mesma. Você não entra em desespero, não reage impulsivamente, não perde a paz com facilidade. Isso acontece porque a mudança verdadeira não remove todos os desafios, mas muda quem você é diante deles. Tiago 1:2-4 diz que as provações produzem perseverança, e agora você percebe que essa perseverança foi construída exatamente para este momento. Outro aspecto marcante da manifestação da mudança é a clareza. Aquilo que antes era confuso começa a se organizar. Decisões que pareciam impossíveis agora se tornam evidentes, não porque tudo ficou fácil, mas porque sua visão foi alinhada. Deus não precisa mudar o cenário inteiro para te dar clareza. Ele muda a sua percepção. Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz aumenta gradualmente, né? Não de uma vez. A mudança também se manifesta quando portas começam a se mover sem esforço exagerado da sua parte. Você percebe oportunidades surgindo, conversas se abrindo, caminhos se conectando de forma natural. Não é sorte, é favor. Quando Deus está por trás, você não precisa forçar. Salmos 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando Deus edifica, o esforço é saudável, não exaustivo. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Outro sinal forte da mudança e manifestação é a restauração da sua esperança. Você volta a planejar sem medo, a sonhar sem ansiedade, a imaginar o futuro sem peso. Isso não significa que tudo está resolvido, mas significa que o futuro já não assusta. Jeremias 2:9-11 deixa de ser apenas um versículo conhecido e se torna uma realidade interna, planos de paz, não de mal, para dar um futuro e uma esperança. A esperança restaurada
é a evidência clara de que a mudança chegou. A mudança também se manifesta na forma como você se relaciona com Deus. Sua fé deixa de ser baseada em urgência e passa a ser baseada em intimidade. Você ora menos tentando acelerar Deus e mais buscando caminhar com Ele. A presença se torna mais valiosa do que o resultado. Isso mostra que a mudança não veio apenas para resolver algo externo, mas para aprofundar seu relacionamento com o Pai. Salmo 73 diz que não há nada na terra que se compare a Deus. E agora você entende isso de forma prática. Outro impacto poderoso é a libertação de culpas antigas. Você percebe que erros passados já não te definem. A acusação perde força. A vergonha não governa mais suas decisões. Isso acontece porque Deus não apenas muda as circunstâncias, Ele restaura identidade. Romanos 8:1 afirma que não há condenação para os que estão em Cristo. A mudança se manifesta quando você se sente livre para avançar sem carregar o peso do passado. A manifestação da mudança também traz discernimento sobre limites. Você aprende a dizer não sem culpa, e sim com convicção. Aprende a proteger sua paz, aprende a não se expor a ambientes que drenam sua fé. Isso não é frieza, é maturidade. Jesus sabia quando se retirar, quando avançar e quando permanecer. Marcos mostra Jesus se retirando para orar, mesmo quando todos o procuravam. A mudança traz equilíbrio. Outro aspecto profundo é que Deus começa a usar sua história para fortalecer outras pessoas. Testemunhos surgem naturalmente, conversas acontecem sem planejamento. Pessoas se identificam com o que você viveu. Isso não é coincidência, é propósito. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos consola para que possamos consolar outros. A mudança não termina em você, ela se multiplica através de você. A mudança também se manifesta na sua capacidade de esperar com paz, mesmo depois de ver os primeiros resultados. Antes, você só tinha paz quando tudo estava resolvido. Agora, você tem paz mesmo enquanto algumas coisas ainda estão se ajustando? Isso mostra que sua confiança não depende mais de controle. Salmo 62 diz que somente em Deus a alma encontra descanso. Esse descanso se torna constante. Outro sinal é que você não sente mais a necessidade de provar nada para ninguém. A validação externa perde importância. Você sabe quem é, sabe o que Deus está fazendo e não precisa explicar seu processo. Essa segurança é fruto da espera bem vivida. Gálatas 1:10 pergunta se buscamos agradar a homens ou a Deus. Quando a mudança chega, agradar a Deus se torna prioridade absoluta. E aqui está o ponto central deste bloco. A mudança que se manifesta não é apenas uma virada de cenário, é uma transformação de postura, visão e identidade. Deus não te leva para um novo lugar para você viver do mesmo jeito. Ele te leva para viver de forma diferente, mais madura, mais confiante e mais alinhada. No próximo bloco você vai entender como proteger a mudança que Deus manifestou, para que ela não se perca com o tempo, e como permanecer firme na nova estação sem voltar a padrões antigos. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você quando Deus manifesta a mudança. Nasce junto com ela uma responsabilidade espiritual silenciosa, proteger aquilo que foi liberado. Muitas pessoas pedem transformação, mas poucas aprendem a preservá-la. Deus entrega a mudança, mas confia a você o cuidado diário com ela, porque tudo que é vivo precisa ser guardado para continuar crescendo. A nova estação não se sustenta sozinha. Ela se sustenta por meio de decisões conscientes, vigilância espiritual e maturidade adquirida no processo. Provérbios 4:23 nos lembra de guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E agora, mais do que nunca, o coração precisa estar alinhado para que a mudança não seja temporária. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. A primeira forma de proteger a mudança é não romantizar o passado. Depois que Deus te move para um novo tempo, o inimigo tenta trazer lembranças seletivas, fazendo você esquecer a dor e lembrar apenas do conforto aparente do que ficou para trás. Isso é perigoso, porque o passado pode parecer atraente quando o novo ainda está em ajuste. O povo de Israel sentiu saudade do Egito, não porque era bom, mas porque era familiar. Êxodo mostra que a escravidão ficou menor na memória quando o deserto ficou difícil. Proteger a mudança
é lembrar por que você precisou sair e por que Deus precisou agir. Outra forma essencial de proteção é manter as disciplinas espirituais que te sustentaram no processo. Muitas pessoas buscam intensamente enquanto precisam da mudança, mas relaxam quando ela chega. Isso cria fragilidade espiritual. A mudança não substitui a presença de Deus, ela exige ainda mais intimidade. Jesus se retirava para orar mesmo no auge do ministério, porque sabia que a fonte não pode ser abandonada. Mateus 4 mostra que o próprio Jesus venceu tentações porque estava fortalecido espiritualmente. Permanecer conectado preserva o novo. Proteger a mudança também envolve ajustar relacionamentos. Nem todas as pessoas que fizeram parte do seu processo cabem na sua nova estação. Algumas caminharam com você na dor, mas não saberão caminhar com você na maturidade. Isso não é desprezo, é discernimento. Em Coríntios 15:33 diz que mais companhias corrompem bons costumes. A mudança precisa de ambientes que a favoreçam, não que a sabotem. Escolher bem quem tem acesso ao seu coração é parte da proteção. Outra atitude fundamental é não se mover por impulso apenas porque agora as portas estão abertas. Depois de um tempo de espera, é fácil confundir oportunidade com direção. Nem toda porta aberta vem de Deus. A paz continua sendo o filtro. Colossenses 3:15 diz para deixar a paz de Cristo governar o coração. Proteger a mudança é continuar discernindo como você discernia no processo. Não abandonar o filtro espiritual só porque agora há movimento. Proteger a mudança também significa não tentar provar nada para ninguém. A necessidade de validação externa pode fazer você se mover fora do tempo ou assumir cargas que Deus não entregou. Quando a identidade não está firme, o novo se torna palco. Quando a identidade está firme, o novo se torna missão. Gálatas 1:10 nos lembra de buscar agradar a Deus, não a homens. A mudança ela não veio para te exaltar, veio para te alinhar. Outra forma de proteção é aceitar que a nova estação também terá desafios. A ausência total de problemas não é sinal de bênção. Maturidade é saber lidar com desafios sem perder a paz. Quando você entende isso, não se frustra ao primeiro obstáculo. Você não pensa que errou o caminho só porque surgiram resistências. Neemias reconstruiu muros enfrentando a oposição constante, mas permaneceu firme, porque sabia que Deus havia iniciado a obra. A proteção da mudança inclui perseverança. Proteger a mudança envolve também vigiar pensamentos e emoções. O inimigo tenta atacar principalmente a mente depois que você entra em um novo tempo, porque sabe que a batalha agora é pela permanência. Pensamentos de autossuficiência, medo de perder, ansiedade por manter resultados e comparação podem surgir. 2 Coríntios 10:5 nos orienta a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A mudança se preserva na mente antes de se manifestar nas circunstâncias. Outra atitude essencial é manter humildade constante. Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade mantém você ensinável, sensível e dependente de Deus. Quem se torna autossuficiente começa a se desconectar da fonte. Tiago 4:6 deixa claro que a graça flui onde há humildade. Proteger a mudança é reconhecer diariamente que foi Deus quem fez e que Ele continua sendo quem sustenta. Proteger a mudança também significa administrar bem o que Deus entregou. Seja uma oportunidade, uma restauração, um relacionamento, uma posição ou uma paz interior, tudo precisa de cuidado. A parábola dos talentos mostra que Deus confia mais a quem administra bem o que recebeu. O novo cresce quando é bem cuidado. Negligenciar o que Deus entregou gera estagnação. Outra forma de proteção é não permitir que a pressa volte a governar. Mesmo depois da mudança, há ajustes que levam tempo. Se você tentar acelerar tudo, pode comprometer a estabilidade do novo. O tempo de Deus continua sendo importante mesmo depois da resposta. Eclesiastes 3 não termina quando a mudança chega. Ele continua regendo as estações. A paciência preserva o que foi conquistado. Proteger a mudança também envolve manter gratidão constante. A gratidão impede que você se torne exigente, crítico ou insatisfeito. Ela mantém seu coração sensível à presença de Deus. 1 Tessalonicenses 5:18 nos chama a dar graças em todas as circunstâncias. Quem é grato preserva a alegria, e a alegria fortalece a caminhada. E aqui está o ponto central deste bloco.
A mudança que Deus manifesta precisa ser protegida com as mesmas atitudes que te sustentaram enquanto você esperava. O processo não terminou. Ele apenas entrou em uma nova fase. A maturidade construída na espera agora sustenta a permanência. No próximo bloco, você vai entender como viver plenamente a nova estação sem medo de perder o que Deus fez, como desfrutar do novo com equilíbrio e como caminhar confiante no que ainda está se desenvolvendo. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você. Viver plenamente a nova estação que Deus inaugurou exige algo que muitas pessoas não esperam depois de tanto tempo de espera: descanso consciente. Não é o descanso da acomodação, nem o descanso da passividade, mas o descanso da confiança madura, que sabe que Deus continua no controle mesmo agora que a mudança começou a se manifestar. Muitos conseguem esperar com fé, mas poucos conseguem desfrutar sem medo. O medo de perder o que Deus fez pode roubar a alegria do que Deus entregou. Por isso, aprender a viver o novo com equilíbrio é parte essencial da obra divina. Hebreus 4 fala de um descanso que permanece para o povo de Deus, e esse descanso não é ausência de movimento, é ausência de ansiedade. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. A primeira chave para viver a nova estação sem medo é entender que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. A mudança não foi um acaso, não foi um favor temporário, não foi um teste superficial, foi resultado de um processo profundo, longo e intencional. Se Deus cuidou de você na espera, Ele cuidará de você na manifestação. Filipenses 1:6 afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O mesmo Deus que sustentou você no processo sustenta você no novo. Essa convicção elimina o medo de perder. Viver o novo também exige aprender a desfrutar sem culpa. Muitas pessoas passaram tanto tempo lutando, orando e esperando que, quando a resposta chega, sentem-se culpadas por descansar, sorrir ou aproveitar. Mas Deus não te entregou a mudança para que você continuasse vivendo em modo de sobrevivência. Ele te trouxe para um lugar de vida plena. João 10:10 diz que Jesus veio para dar vida em abundância. Desfrutar não é ingratidão. É reconhecimento da bondade de Deus. Inscreve-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Outra chave essencial é não transformar o novo em fonte de pressão. A nova estação não exige perfeição, exige presença. Deus não espera que você acerte tudo imediatamente. Ajustes fazem parte do processo. Aprendizados continuam acontecendo. Se você se cobrar excessivamente, transformará a bênção em peso. Mateus 11:28-30 mostra Jesus convidando os cansados para um jugo leve. O novo de Deus não oprime. Ele alivia mesmo quando traz responsabilidade. Viver o novo com equilíbrio também envolve manter a mesma dependência de Deus que você tinha na espera. O perigo da nova estação não é o fracasso imediato, é a autossuficiência silenciosa. Quando tudo começa a fluir, a tendência humana é relaxar a dependência, mas a fonte continua sendo Deus. Provérbios 3:6 diz para rir com récluo em todos os caminhos. A dependência preserva a bênção. Outra atitude importante é aprender a celebrar sem exageros e sem medo. Celebrar o que Deus fez fortalece sua fé e honra o processo. A celebração não precisa ser ruidosa, ela precisa ser sincera. Em Neemias 8 está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Celebrar o novo não significa esquecer a caminhada. Significa reconhecer que Deus foi fiel em cada etapa. Viver plenamente a nova estação também exige aceitar que nem tudo estará completamente resolvido ao mesmo tempo. Deus costuma liberar respostas por etapas. Algumas áreas se ajustam rápido, outras levam mais tempo. Isso não é sinal de falha, é sinal de continuidade do processo. Eclesiastes 3 ensina que há tempo para tudo. Respeitar o tempo de cada área preserva a sua paz. Outra chave profunda é não permitir que a identidade construída na espera se perca no novo. Você não se tornou quem é por causa da mudança. A mudança veio porque você se tornou quem precisava ser. Se você esquecer isso, corre o risco de se definir novamente por resultados. Gálatas 2:20 lembra que já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. A identidade permanece
Independentemente da estação, viver o novo também envolve manter sensibilidade espiritual, mesmo quando a vida parece mais estável. Deus continua falando, direcionando e ajustando, mesmo depois da mudança. Se você relaxar demais a escuta, pode perder nuances importantes. Apocalipse 2 e 3 mostram igrejas que começaram bem, mas perderam sensibilidade com o tempo. Permanecer atento preserva a caminhada. Outra atitude essencial é não carregar medo do futuro. O futuro não é uma ameaça quando Deus está à frente. Você não precisa antecipar perdas, criar cenários negativos ou viver com receio constante. Jesus disse em Mateus 6 para não andar ansioso pelo amanhã, porque cada dia tem o seu cuidado. O mesmo Deus que cuidou do ontem, cuida do amanhã. Viver a nova estação com equilíbrio também significa continuar aprendendo. A maturidade espiritual não elimina a necessidade de aprendizado. Ela aumenta. Deus pode te ensinar novas formas de servir, amar, liderar, decidir e confiar. Quem para de aprender, começa a estagnar. Provérbios 1:5 diz que o sábio ouve e cresce em conhecimento. Crescer preserva o novo. Outra chave importante é não permitir que vozes externas definam o valor da sua mudança. Algumas pessoas vão entender, outras não. Algumas vão celebrar, outras vão questionar. Você não precisa da aprovação de todos para viver o que Deus te deu. Romanos 14 ensina que cada um permanece em pé ou cai diante do Senhor. A segurança interior protege a nova estação. Viver plenamente o novo também envolve manter um coração disponível para servir, não apenas para receber. Deus não te abençoou apenas para te aliviar, mas para te tornar instrumento. Servir mantém o coração humilde e alinhado. Marcos 10:45 lembra que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O serviço preserva a essência. E aqui está o ponto central deste bloco. Viver o novo sem medo é confiar que Deus não apenas iniciou a mudança, mas permanece sustentando cada detalhe dela. Você não caminha sozinho, não precisa controlar tudo e não precisa viver em alerta constante. A nova estação é um convite ao descanso confiante. No próximo bloco você vai entender como Deus usa a sua nova estação para expandir seu impacto, seu testemunho e sua influência espiritual. E por que aquilo que Ele fez em você agora começa a tocar outros ao seu redor. Curta este vídeo, se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você quando Deus estabelece uma nova estação na sua vida. Ele não faz isso apenas para restaurar você, mas para expandir o impacto daquilo que Ele construiu dentro de você. Porque toda mudança verdadeira carrega um propósito que vai além do alívio pessoal. Deus ele não trabalha apenas para curar indivíduos. Ele trabalha para tocar vidas por meio de indivíduos curados. Aquilo que começou como um processo interno agora começa a se manifestar como influência espiritual, silenciosa, mas profunda. Em Mateus 5,14, Jesus diz que vocês são a luz do mundo e a luz não faz esforço para iluminar, ela simplesmente brilha. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. A primeira forma como Deus expande seu impacto na nova estação é através do seu testemunho vivido, não anunciado. Você não precisa explicar tudo o que passou, nem justificar cada detalhe da sua caminhada. As pessoas percebem a mudança na sua postura, na sua paz, na sua forma de reagir, na sua maneira de falar e decidir. O testemunho mais forte não é o que se conta, é o que se carrega. Atos 4 diz que os discípulos eram reconhecidos como pessoas que estiveram com Jesus, não pelo discurso, mas pela autoridade que demonstravam. Sua presença começa a comunicar o que Deus fez. Outro aspecto profundo é que Deus passa a usar sua história como ponte para alcançar quem está exatamente onde você esteve. Pessoas em fase de espera, dor, confusão ou cansaço se sentem atraídas pela sua paz, porque ela é real, não ensaiada. Você não fala a partir de teorias, fala a partir de vivência. Deus usa quem passou pelo processo para alcançar quem ainda está no processo. 2 Coríntios 1:4 afirma que somos consolados para consolar. A expansão do impacto nasce da empatia construída na espera. Na nova estação, Deus também amplia sua influência pela sensibilidade espiritual que você desenvolveu. Você percebe necessidades que outros ignoram. Sente quando alguém precisa de uma palavra, de um silêncio, de uma oração ou de um encorajamento. Essa sensibilidade
não vem de talento natural, vem de intimidade com Deus. Jesus muitas vezes se movia por compaixão, porque percebia o coração das pessoas antes mesmo de elas falarem. Essa percepção espiritual se torna uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Outro ponto importante é que Deus começa a posicionar você estrategicamente em ambientes onde sua história faz sentido. Conversas inesperadas, encontros aparentemente casuais, oportunidades simples, mas carregadas de propósito, começam a acontecer. Não é coincidência, é direção. Deus organiza cenários para que a sua presença gere impacto sem esforço. Esther foi posicionada no palácio não apenas para ser rainha, mas para salvar um povo inteiro. O posicionamento faz parte da expansão. A nova estação também amplia seu impacto, porque Deus fortalece sua autoridade espiritual. Não uma autoridade autoritária, mas uma autoridade tranquila, que nasce da coerência entre fé e prática. Pessoas confiam em quem vive o que fala. Sua palavra passa a carregar peso espiritual porque foi forjada no processo. Tiago 5,16 diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. A eficácia nasce da vida alinhada. Outro aspecto marcante é que Deus usa a nova estação para curar outras pessoas através da sua escuta. Você aprende a ouvir sem julgar, a aconselhar sem pressionar, a caminhar sem apressar. Essa postura é rara e profundamente curativa. Jó só começou a ser restaurado quando seus amigos pararam de falar e começaram a ouvir. Às vezes Deus usa você não para responder, mas para acolher. Isso é impacto espiritual. Na nova estação, Deus também amplia seu impacto através do exemplo, não da comparação. Você não tenta ser modelo, mas acaba sendo referência. Pessoas observam como você lida com desafios, como administra o novo, como mantém humildade, como preserva a fé. O exemplo silencioso gera transformação duradoura. Paulo disse para que o imitassem assim como ele imitava Cristo. O exemplo nasce da coerência. Outro ponto profundo é que Deus começa a usar a sua vida para quebrar mentiras espirituais em outras pessoas. Mentiras como Deus não se importa, esperar não vale a pena, a fé não funciona. Sua história prova o contrário, não porque tudo foi rápido, mas porque Deus foi fiel. Quando alguém vê que você não desistiu e foi transformado, a fé dessa pessoa é despertada. O testemunho vivido destrói mentiras sem debate. A expansão do impacto também acontece quando Deus te confia mais responsabilidades espirituais. Pode ser aconselhar alguém, liderar um pequeno grupo, interceder por situações mais complexas, ou simplesmente ser presença constante na vida de alguém. Deus confia mais a quem permanece fiel no processo. Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. A fidelidade na espera gera expansão no propósito. Outro aspecto importante é que Deus usa sua nova estação para ensinar você a servir sem perder o equilíbrio. Você aprende a ajudar sem se sobrecarregar, a amar sem se anular, a servir sem se esgotar. Isso é maturidade. Jesus serviu a muitos, mas sabia quando se retirar para orar. O impacto saudável não nasce do ativismo, nasce do alinhamento com Deus. Na nova estação, Deus também amplia seu impacto por meio da sua paz. Em um mundo ansioso, apressado e sobrecarregado, a paz se torna um testemunho poderoso. Pessoas se aproximam porque querem entender como você consegue permanecer estável. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. Isaías 26:3 diz que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele. A paz se torna uma mensagem viva. Outro ponto profundo é que Deus começa a usar suas palavras com mais precisão. Você fala menos, mas quando fala, edifica. Você escolhe melhor o momento, o tom e a intenção. Provérbios 2:5 e 11 diz que a palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em cestos de prata. A maturidade transforma a comunicação em instrumento de cura. E aqui está o ponto central deste bloco. A mudança que Deus realizou em você agora começa a gerar transformação ao seu redor. O processo não termina na sua restauração. Ele se expande no propósito. Deus não te trouxe até aqui apenas para te dar alívio, mas para te tornar canal. No próximo e último bloco, você vai entender como Deus fecha esse ciclo de mudança com uma nova visão de futuro, uma confiança renovada e uma convicção profunda de que o melhor ainda está por vir. E por que essa certeza sustenta tudo o que vem depois?
Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Comente o que Deus falou com você. Chega um momento em que você percebe que a maior mudança que Deus realizou não foi apenas ao seu redor, mas dentro de você, porque o verdadeiro sinal de que um ciclo se fechou não é a ausência de problemas, mas a presença de uma confiança que não existia antes. Você olha para trás e entende que não foi a dor que te destruiu, foi a dor que te construiu. Não foi a espera que te paralisou, foi a espera que te preparou. E quando essa consciência se estabelece, algo profundo acontece. O medo do futuro perde a força. O futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser um território confiado a Deus. Jeremias 2:9-11 deixa de ser apenas uma promessa conhecida e se torna uma convicção viva. Porque agora você sabe que os planos do Senhor são bons, mesmo quando o caminho é difícil. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Deus fecha ciclos de forma diferente da maneira como você imagina. Ele não fecha apenas portas externas, ele fecha feridas internas. Ele não encerra apenas fases difíceis. Ele encerra mentalidades limitadas. Ele não apenas muda cenários, ele muda expectativas. Por isso, quando a mudança se completa, você não volta a ser quem era antes. Você se torna alguém mais consciente, mais firme, mais sensível e mais confiante. Romanos 8:28 passa a fazer sentido não como discurso, mas como experiência vivida. Tudo cooperou, inclusive aquilo que você não entendeu na época. A nova visão de futuro que Deus te entrega não é uma visão ansiosa, é uma visão segura. Você não precisa mais saber todos os detalhes para caminhar em paz. Você aprende a dar passos confiantes, mesmo quando o caminho ainda está se revelando. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas foi porque confiava em quem o estava conduzindo. Hebreus 11 mostra que a fé verdadeira não exige controle, exige entrega. E essa entrega agora é parte da sua identidade. Deus também fecha esse ciclo, restaurando sua capacidade de sonhar sem medo. Antes, o sonho vinha acompanhado de ansiedade, cobrança e pressa. Agora o sonho vem acompanhado de descanso e confiança. Você sonha sabendo que Deus cuida do tempo, do método e do resultado. Você não sonha para preencher vazios, você sonha alinhado ao propósito. Joel 2:28 fala de sonhos restaurados. E agora você entende que esses sonhos não nascem da carência, mas da maturidade. Outra coisa poderosa acontece quando o ciclo se fecha. Você para de medir sua vida apenas pelos resultados visíveis. Você passa a valorizar quem você se tornou no processo. A paz que você carrega, a fé que você desenvolveu, a sensibilidade que você adquiriu e a confiança que você construiu passam a ser tão valiosas quanto qualquer conquista externa. Jesus perguntou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E agora você entende que ganhar a alma é a maior vitória. A convicção de que o melhor ainda está por vir não nasce de promessas vazias, nasce da fidelidade comprovada de Deus. Você não acredita que o futuro será bom porque tudo está perfeito? Você acredita porque já viu Deus te sustentar quando tudo parecia perdido. Salmos 23 deixa de ser apenas um texto bonito e se torna uma verdade diária. O Senhor foi o seu pastor no vale, então ele continuará sendo no caminho adiante. A experiência passada fortalece a confiança futura. Deus fecha esse ciclo também, libertando você da necessidade de validação externa. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você sabe quem é, sabe de onde Deus te tirou e sabe para onde Ele está te levando. Gálatas 1:10 perde o peso da dúvida e ganha o peso da convicção. Agradar a Deus se torna prioridade absoluta. Essa liberdade interior é uma das maiores evidências de maturidade espiritual. Outro sinal claro de encerramento é que você não teme mais novos processos. Você sabe que, se Deus permitir novos desafios, Ele também fornecerá nova graça. O processo não te assusta mais, porque você aprendeu que Deus não abandona no meio do caminho. Tiago 1 diz que a perseverança produz maturidade completa, e agora você entende que todo processo tem um propósito definido. Deus também fecha esse ciclo, alinhando você com uma missão mais clara. Você entende que aquilo que viveu não foi apenas para você. Sua história agora carrega peso espiritual. Sua caminhada se torna referência. Seu testemunho se torna ponte. Deus não te cura apenas para te aliviar, Ele te cura para te enviar.
Isaías 6 mostra que depois da purificação vem o envio. O encerramento de um ciclo sempre aponta para um novo propósito. A confiança renovada que Deus estabelece em você não é arrogante, é tranquila. Você não se sente superior, você se sente seguro, você não se sente invencível, você se sente acompanhado. Essa confiança não te afasta de Deus, ela te aproxima ainda mais. Provérbios 3:26 diz que o Senhor será a sua confiança e guardará os seus pés de serem presos. A confiança verdadeira mantém você dependente. E aqui está a verdade final, que sela tudo o que foi construído. A mudança que você esperava chegou porque você se tornou a pessoa capaz de sustentá-la. Deus não atrasou, Deus preparou. Ele não ignorou suas orações, ele as respondeu no tempo perfeito. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma espera foi inútil. Tudo contribuiu para esse momento de clareza, paz e alinhamento. Este ciclo se fecha aqui, não com um fim, mas com um novo começo. Um começo mais maduro, mais consciente e mais confiante. Você não caminha mais com medo do amanhã, você caminha com fé no Deus que já cuidou do ontem. Curta este vídeo, se essa palavra falou com você, comente o que Deus fez no seu coração ao longo dessa jornada. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé.